Bom, gente, então vem assistir, tá? Esse papo do casal aqui do sábado. Vem assistir também esse vlog, porque tem muita coisa legal que a gente vai falar e que a gente vai mostrar também. E aí, sabadão de meta batida, né? É isso. Fizemos o feijão com arroz. O iFood ajudou aí. Hoje não teve nenhuma venda pro prédio, né? Hoje não teve nenhuma venda pro prédio. Fazia tempo que a gente não tinha nenhuma vendinha pro prédio. Tava pensando nisso agora. É verdade. Na verdade, não. Teve, mas não teve. Porque teve a verdade. moça que comprou os bolos Pelo iFood. pelo iFood. Verdade, verdade. É que saiu, gente. Saíram 2 vendas pro prédio pra mesma pessoa. E só que pelo iFood. Ela pediu pelo iFood porque tava com a promoção do bolo por R$1, 99 né? centavos a promoção. Aí ela fez o pedido por lá. E aí depois... Pediu 2 bolos por lá. Por valor normal. Mas enfim, agora ela já sabe mais ou menos aí. Que pode ou pedir por aqui ou pedir retirada, né? Que pode nos chamar. Mas foi engraçado. E aí, teoricamente, teve o pedido do prédio, né? Mas não, tá aqui no iFood. Senão não estaria nesse número aqui também, né? É verdade, é verdade. Mas é isso. Então ali, os R$847 foi todas as vendas de hoje, sem nada do prédio. A gente não contabiliza aqui também, né? Porque a ideia daqui é mostrar o iFood, porque as pessoas, a maioria, não mora em prédio, em condomínio, então não tem como fazer isso. Tem que sair pra rua, então o iFood às vezes é a única opção. Mas foram R$947. Perdemos um pouquinho para a semana passada. Tivemos 2 sábados bons, alguns ruins. O sábado ele vem intercalando bastante no nosso histórico, né? Mas tá dentro da média, a meta era 845. Então R$100 aí acima ajudou a tirar um pouquinho do negativo. Mas o ideal era ter ficado ali ter batido pelo menos os R$1.000. Falta um pouquinho, né? Faltou um pouquinho. Amanhã tem o último dia da semana, domingão tem histórico bom, então a gente pretende recuperar o que der, né? Pra gente fazer uma semana aí dentro da expectativa, que é a nossa meta. Então, Amanhã é aquele dia também que tem que ser um domingo incrível. Voltamos no necessitamos de um mega domingo. O problema de ter um domingo muito bom, principalmente em meta, e faltando e precisando sempre, um dia o domingo não vai ser tão bom. Aí vai ser problema, né? Pra Porque, nossa semana. por exemplo, os últimos 2 domingos foram muito bons. Os últimos 3 domingos. O 4º domingo lá atrás, R$975. Já deu ruim. Aí teve um domingo de 1.500 e 2 domingos na sequência, que foram as 2 melhores semanas que a gente teve aí no histórico, de mais de 7.000, de R$1.000 no domingo. Né? Então, assim, nas melhores semanas vendeu R$1.000 no domingo. Essas semanas que estão sendo ruins, se a gente vender R$1.000 no domingo, ferrou. Ferrou, porque vai ficar faltando muito pra nossa meta semanal, né? Porque a gente fica de olho na meta do mês, mas o importante, assim, por conta dos repasses, É a semana, né? É a então semana. a gente fala dessa meta semanal, porque a gente precisa de um valor sempre a cada semana para vir os repasses e a gente conseguir ali, né? Dividir Acumular no mês, né? custos, gastos, enfim. É isso. A gente vai fazendo essas metas loucas aí, mas que no final acaba dando tudo certinho. Para manter a meta, a ideia é para manter o equilíbrio das contas no final do mês ali, né? Para deixar tudo saudável. Vamos de resultados? Bora. Então, já falamos, né? R$947. Hoje o que realmente atrapalhou foi o ticket médio baixo. Hoje a gente abriu a loja bem cedo. Nossa, hoje teve jogo da Copa Feminina, né? De futebol. De futebol, e a gente tá acompanhando assim alguns jogos e o Caio teve ali a ideia e falou: quer saber? Vamos abrir no horário que for o primeiro jogo do dia, porque de repente vai que tem alguém Na verdade assistindo. é o último jogo do dia, só que como lá é madrugada, aqui é o primeiro. Então assim, começa esse jogo ali 8h30, 8, tem um jogo que é 9, 7 horas, então ele fica variando mais ou menos por ali.
Mas por que da onde veio, da onde surgiu essa ideia? Todos os jogos são transmitidos pela Cazé TV, a gente já comentou, né? E a Cazé TV é patrocinada pelo iFood. Todos os jogos que aparecem em transmissão, sempre que eles estão em transmissão ao vivo, mostra a propaganda, mostra a promoção, mostra cupom. Aí no intervalo mostra eles comendo. O cupom mais forte geralmente é do McDonald's, né? A propaganda, né, mais forte é do iFood com o McDonald's, é uma parceria. Mas assim, sempre tem algum cupom. Então a gente falou, vamos fazer, e a gente decidiu fazer isso, a gente faz. E a gente bolou um horário nosso aqui. Então eu acordo. Louco, mas. Que nem, por exemplo, a gente foi dormir, era 3h30 da manhã, quase, acho que 4 horas da manhã. Eu já era 4h30. Então, a gente foi dormir esse horário, deu 8 e pouquinho, eu acordei, saiu o primeiro pedido um pouquinho antes das 10, depois saiu 4 pedidos nesse período, aí eu fui chamar a Gabriela meio de pouquinho, quase 1h da tarde. Aí a gente inverteu, aí eu fui dormir, porque eu tinha dormido só 4 horas. Aí eu fui dormir, aí eu fiquei até umas 4h30, mais ou menos, Sim, né? Por aí. E agora a gente vai de novo até o final, né? Até ali as 2 horas, Isso. 2 e pouquinho. Mas a gente consegue atender esse período e vamos ver o que acontece. E por que eu tava falando isso? Porque assim, o ticket médio da manhã foi baixíssimo, né? Foram bolos, Basicamente, né? foram só bolos, teve um copo. Então assim, é bom, são vendas que não aconteceriam, não estariam lá. Por quê? Porque o cliente ia comprar de outro lugar, comprou com a gente estava aberto, ele aproveitou e comprou com a gente. Então assim, a gente pode aí, nesse período, manter, né? A minha ideia era trazer algum salgado, trazer alguma coisa a mais para esse período, porque eu imagino ali de manhã a pessoa querer uma coxinha, na verdade mais uma coisa assada, eu penso, né? Ser uma esfirra, um croissant. Mas, gente, foi bem, procurei, mandei mensagem. Entramos em contato com alguns, né, distribuidores. Difícil. Pedi para comprar o kit degustação, a maioria não tem kit degustação. Então, assim, como é que eu vou comprar uma coisa para revender sem saber se é bom ou se é ruim para o meu cliente? Complicado. Né? E aí os que faziam, os que produzem, né? Esses aí daqueles congelados e tal. Às vezes não tem, é uma falha da fábrica, na minha visão, tá? Não pensar nesse lojista que vai comprar o item dele sem saber se é bom ou se é ruim. Como é que o cara vai investir sem saber se é bom ou se é ruim? Beleza, eu não invisto. E aí tentamos outros aí, o pessoal que produz mesmo, né? Pô, faz ali, vê o custo, quanto fica. Nada. E assim, ficou bem, bem chato. Perdemos um timing, vacilei também, podia ter pensado nisso antes, mas vale como experiência, né? Claro. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Tem bastante tempo aí, 1 mês e meio, acho que quase 2 meses de jogos. Então, torcer pro Brasil também, quanto mais longe o Brasil for, mais chance de ter mais gente assistindo, né? E esses jogos, eles acontecem também agora à noite, né? Tem alguns dias que vai ser 11, 11h30 da noite o jogo. 2. O primeiro, né? Ou o último. E tem jogos que vai às 2, vai à 1, vai às 2. E tem esses jogos na partida no comecinho da manhã. Então, que nem segunda-feira, o jogo da Seleção Brasileira às 8 horas da manhã. A gente vai estar aberto. Vai que sai alguma coisa, às vezes alguma empresa que juntou para se assistir. O pessoal quer pedir um doce. O que acontece? Ou em casa mesmo, as pessoas querem pedir um doce. Porque tá tendo um engajamento legal até, que é a Copa Feminina esse ano. Então, são momentos esporádicos que a gente precisa explorar da melhor maneira, né? E tá um momento bem complicado, né? A gente tá sentindo aí, julho tá bem, bem punk. Apesar dos números serem bons, são bons números, sabe, gente? A gente olha, são bons números. Mas não está tendo crescimento, é o que a gente precisa, principalmente da loja 2. A gente está se mantendo com os números do mês passado. Ela vai ali andando lateralmente, mas
historicamente a gente já sabe, conversando com pessoas, a gente já comentou até isso, que já estão mais tempo no iFood, mais de anos aí no iFood, e meio do ano é isso. Férias é isso, né? Férias escolares é isso. Então não tem muito o que fazer. A gente tentou ali, que deu certo, a quantidade de pedidos melhorou um pouquinho, né? A nossa conversão, a mudança no cardápio melhorou. O reflexo no ticket médio é nítido por conta dessa melhora. Então assim, a gente vende um pouquinho mais, que era a nossa estratégia, perde um pouquinho de ticket médio, mas consegue efetuar algumas vendas que não sairiam, aumenta um pouquinho ali o valor final, mas precisa ainda mais um pouquinho. Mas provavelmente estaria pior do que está a situação. Se a gente não tivesse, assim, mudado, né? Colocado essas estratégias em prática, né? E então vamos lá aqui dos resultados? Bora, vamos lá, loja 1, loja 2. Loja 1, 22 pedidos, tá vendo? Foi uma quantidade boa de pedidos. R$850 é onde ela deu uma caída por conta dos R$38,70 de ticket médio. Né? Então ali R$1,50 aí, mais ou menos a mais aí de ticket médio, se a gente tivesse, já sairia R$15,30, a gente já iria para quase 1.000. O que a gente precisava, né? E a loja 2 teve só 2 vendas. Então também, se tivesse ali na sua média de 3 vendas, o ideal hoje é ela tentar bater as 3 vendas. 3, 4 vendas, né? Com ticket médio de R$47, chegaria ali a uns 140, porém ficamos só com 2 e R$94,50 vendido. Então era para passar sim os R$1.000, mas acontece, estamos dentro ali, a gente vai entrar domingão precisando de R$1.500 de novo, vai ter que ser um mega domingo. Bom, produção a gente fez, né? Preparados estamos. Estamos preparados, a produção poder está receber feita. Pedidos. Precisamos fazer só ali mais uns brigadeiros, mas isso durante o dia. Na verdade, as caixas estão cheias, tem 2 que acabou, né? Que estão 2 vazias. Mas as 2 que estão cheias estão bem cheias, bem abastecidas. Então não vai ter nenhum problema para brigadeiros. Bolos a gente fez tudo, os cremes está tudo tranquilo. Estamos preparados aí. Agora só falta vir os pedidos. Mas já abrimos o caixa, né? Já saiu a primeira Caixa venda, aberto, né? Agora já... é 1h30, saiu agora há pouquinho a venda da madrugada. Uma vendinha boa, gente. Uma vendinha aqui de... Deixa eu pegar aqui. Uma venda de R$90. Já estamos lá. Então já temos 7% do que precisa ser feito. Isso. De mais 15 vendas dessa. É isso. E aí amanhã tem também, né, os horários da Copa Feminina. Abrimos com a Copa Feminina amanhã. E aí a gente vai revezando. O Caio acorda, eu fico dormindo, depois ele vai dormir um pouquinho e aí eu fico. E pra gente poder dar conta mesmo aí desses horários e não cansar tanto também, diferentes, né? E a gente manter assim, né, a nossa rotina do sono saudável, né? Apesar de estar picado, a gente consegue ali descansar ali no mínimo 7, 8 horas, né? Então, essa é a ideia. Vamos mantendo dessa forma. E agora a gente vai falar do comentário, da pergunta. Comentando perguntas e comentários. Vamos ver aí qual que o Caio separou pra gente poder falar um pouquinho. A primeira coisa, do vídeo sobre a conversão, né? Muita gente falando ali que tá entendendo, como entender um pouquinho melhor a aba de desempenho e tal. Legal. Isso é interessante. Ali, gente, ali tá o coração da sua loja. Não só naquela parte, mas no todo, o que você tem ali são os dados que o iFood acaba liberando pra gente, que a gente consegue melhorar um pouquinho, fazer alguns ajustes ali de imediato. E a ideia é todos os ajustes serem feitos de imediato, não demorar muito tempo. Porque se você espera acabar um mês ou acabar a semana, já foi. Perdeu o time. Então assim, tá indo... Faz ajustes pequenos, mas faz os ajustes durante o período, tá? O importante é você perceber onde você pode melhorar e realmente já alterar, tá? Então, eu vou deixar aqui, né, o card do vídeo. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá, porque a gente fala bastante dessa parte de desempenho e como a gente aumentou a nossa conversão de vendas, tá?
Hoje a gente vai fazer o comentário, pergunta Daniele Alves 8564. É muito legal esses arroba, né? É. Lembra, eu fico vendo esses montes assim, porque não aparece o nome pra gente, né, gente? A gente abre numa outra aba que não é o do... Tem uma aba específica pra quem é dono do canal, tá? E eu fico vendo, eu lembro de quando eu era moleque no ICQ, no MSN, né? Que a gente não falava mais o nome das pessoas. E aparece assim pra gente, é sempre arroba, que nem, ó, arroba Daniele Alves 8564. Então aparece assim pra gente. E eu fico lembrando, às vezes, por isso que eu dou risada, às vezes, porque remete ao tempo lá da infância, né? Que a gente tinha que entrar de madrugada e 1h30 da manhã seria o horário que a gente estaria no MSN. O sábado pro domingo era um pulso. Grátis ali, né? Era um pulso, não era grátis, é porque só contava um pulso na madrugada. Olha, verdade, gente, entregando a idade, hein? Deus do céu. Olá, amiga. Quando você começou, foi com a logística própria? Você no primeiro mês deu cupom ou taxa grátis? Vamos lá, vamos por partes. Essa pergunta foi comentando o vídeo do meu primeira lá no semana comecinho, de iFood. gente. Ai, que vergonha, hein? Foi muito legal, muito legal. Nossa, eu gosto muito quando comentam uns vídeos antigos. Que a gente vai relembrando, eu não lembro de quase nada, tá, gente? Não vou mentir. Mas eu lembro bastante, assim, eu acho bem legal. Então, com logística, a gente nunca teve logística própria, tá? Nunca teve como, a gente sempre teve... A entrega parceira. Entrega parceira desde o início, tá? No primeiro mês deu cupom ou taxa grátis. No primeiro mês a gente teve aqueles cupomzinhos, né? Primeiro mês teve os cupons, porém, eu sou sincera, não foram praticamente utilizados por clientes, foi utilizado pelo Caio e pela equipe dele. Que foi eles que movimentaram a loja praticamente no primeiro mês. Para quem tá aqui novo, recente, não viu os primeiros vídeos ou não viu a gente comentando, quando a Gabriela inaugurou o iFood, né, a loja, eu trabalhava numa empresa aqui perto e eu fui o financiador. Eu recebi aquele cartão benefício, né, que podia usar, então aquele cartão benefício como crédito no meu iFood. E eu e a minha equipe que trabalhava comigo, era uma loja de tecnologia e carros, e a gente se revezava, todo mundo pedia. Minha equipe era incrível, sensacional, todos eles, um beijo a todos, está tudo espalhado agora. As crianças, minhas crianças, e eles sempre, a gente juntava, sempre pegava 2, 3, quero um doce, eu também quero. A gente sempre pedia ali 2, 3 doces, quase que todos os dias, né? Praticamente. Cada um pedia um dia diferente. E aí tinha esses R$10 aí de cupom até acabar esses 10. Até acabar. E no comecinho, a gente colocou, na verdade, a loja na campanha inteligente. Então a gente não dava cupom de desconto. O iFood que decidia, né? E nem a taxa grátis. A gente entrou na campanha inteligente. E ficamos uma semana. Porque foi péssimo, não deu resultado nenhum. Tá, porque não teve mudança alguma. Aí depois a gente entrou na parte da promoção do frete grátis para primeiros clientes. Até 3km. Até 3km, que a gente tá nessa promoção até hoje. Então, assim, comecinho foi isso, né? Onde era tudo mato. Depois a gente fez a campanha inteligente. Não surtiu efeito. A gente não teve ali... A gente não viu resultados. O Caio chegava depois do trabalho, dava uma olhada e fala, só dinheiro que tá indo e não tá tendo resultado. Lógico, éramos, né, recentes no iFood, primeiras 2 semanas, então é capaz mesmo de repente, o resultado não ter sido satisfatório também por conta disso. Sim, a loja era muito nova, tinha... A base era nenhuma, então o iFood nem sabia quem era a gente, Exatamente. né? Então, assim, uma campanha inteligente de uma inteligência artificial sem ter dados, sem ter histórico, sendo bem honesto, não fazia nem sentido. Se você parar para pensar, não faz sentido. Porque não é uma pessoa analisando o seu perfil, o seu cardápio, o perfil de quem está procurando e mandando. Não, é uma base de dados analisando ali uma inteligência artificial, analisando e linkando clientes, perfil de clientes com o perfil de clientes da sua loja. E tentava cruzar.
Só que não tinha histórico. Na época não tinha nada, gente. Então, não tinha muito o que fazer. E logo que a gente fez a campanha dos 3km, né, entrega grátis para primeiros clientes dos 3km, começou a surtir efeito, né? Surtiu efeito de vendinhas, assim, já de clientes do iFood, não mais da loja dele, Começou a aparecer os clientes. À noite, mas vinha pedidos. Então a gente acabou que, essa deu mais certo do que a outra. E para quem tá começando, vou ser bem honesto, eu acho que é a melhor opção. Hoje tem um anúncio também, né? A gente não chegou a fazer o anúncio do iFood, mas aparentemente, para quem tá começando, vou ser bem honesto, pelo que eu li, tá? Parece ser uma ótima opção. Por quê? Porque ele traz cliques. Ele vai botar você ali e você paga por quantidade de pessoas que vão entrar no seu cardápio. Aí depende, se o cardápio tá bonito, ter produto bom, fotos boas, tá atrativo e as pessoas se interessarem. Por que isso? Ou os 3km, tá? Primeira compra, alguma coisa assim. Por quê? Geralmente não tá aparecendo ali, você ainda não tem avaliações, tá aparecendo como loja nova. Então assim, as pessoas que estão entrando na sua loja, elas não têm um parâmetro. Elas não conseguem saber se é bom ou ruim. Porque o que é parâmetro para quem está entrando no iFood ali na sua loja, né, o cliente? Primeiro, se você é um super restaurante. Se você é um super restaurante, dá um peso. Dá um peso, não adianta, gente. Dá um peso. Se você não é um super restaurante, mas tem boas avaliações, tem uma quantidade grande de pedidos. Então assim, esse loja tem mais de 3.000 avaliações. Então é uma quantidade muito grande de pedidos. Mas não é super restaurante. Isso é normal. Ter muitos pedidos, vai ter muita gente que não vai gostar. É impossível o seu restaurante só ter pessoas que gostaram. É impossível. Ou elas não quiseram perder tempo avaliando, ou o número de pessoas que gostaram é tão grande que supre aquela necessidade, aquela quantidade de pessoas que não gostaram. Mas vai ter gente que não vai gostar. Sempre tem. E ter muita gente também é um endosso de que, mas a nota do restaurante é 4.7. Mas muita gente pede. Mas muita gente pede e continua pedindo. Né? Então assim, isso também é um endosso. Até se você parar para olhar lá o McDonald's, os grandes restaurantes, as avaliações deles geralmente não são boas. Não. Mesmo você sabendo o que espera de um Big Mac. Um Big Mac é um Big Mac. Aqui em São Paulo, se você está no Rio, quem está em Minas, quem está na Bahia, quem está no Rio Grande do Sul... É um Big Mac. Um Big Mac vai ser um Big Mac. O lanche o frango do KFC é a mesma coisa. A esfirra do Habib's. É a mesma história. Então, e você vai ver que eles não são 5 estrelas. Aqui o Habib's de Mauá não é 5 estrelas, gente. Mas a comida é a mesma. A comida é a mesma. Então, assim, vai ter diferença a qualidade da entrega, a demora, mas a quantidade de pedidos é a mesma. E a qualidade do pedido é a mesma. Né? Então vai chegar, a mesma esfirra tem o mesmo gosto em qualquer lugar ali. Então assim, se o seu restaurante que é novo, não tem essa quantidade, não tem as 5 estrelas, não tem os comentários, fica difícil do cliente comprar, né? Então assim, por isso que eu acho que a melhor opção é a entrega grátis para primeiras compras, é um diferencial. E esse anúncio que eu vi aí recente, né, é uma promoção nova ali, né, um incentivo novo para os restaurantes, né, uma novidade aí do iFood. Eu sei que tem várias, tem de 99, 199, 299. Eu vi com a Gabi, eu até pensei em a gente sentar aí para botar na loja nova, mas vou ser bem honesto, em julho eu não quero fazer isso. Na loja antiga não compensa. O que eles vão me entregar de cliques eu já tenho bem mais que aquilo, então já vem mais gente para o meu perfil, né, da loja. Então a gente tem que agora trabalhar cada vez mais e acertando o cardápio como o cliente o vê, tá? Porque o cardápio é aquilo, então a gente tem que acertar. Algumas coisinhas que a gente já reparou, o cardápio, a gente já tirou fotos novas, mas como muitas coisas estão em promoção, quase que o cardápio inteiro da loja 1. Da loja 1 está em promoção, gente. Todos os copos estão em promoção. Todos. Dos bolos só tem um que não está em promoção. Tem os bolinhos vulcão que é recente.
Já tem Já dois. tem vários ali na promoção. Dois, né? Dois ou três? Três, na verdade. Tem três, eu três, acho. que o Ferreiro Tem o também Ferreiro, entrou. isso. Tem o Ferreiro, tem o Ninho. Limão, Ferreiro, limão e paçoquinha. E paçoquinha, isso. Os brownies todos Os na brownies, promoção. todos na promoção. A tortinha, tem a tortinha de limão e a Na tortinha promoção. Oreo. Tudo na Então, promoção. assim, o cardápio inteiro, os refrigerantes de vez em quando entra. Então, assim, os cliques eles vêm. O que a gente vai fazendo é ajustes, tentativas. Então a gente dá uma mexida na alavanca. Eu mexi na alavanca ali dos itens que estão mais saindo, olha, esse período, que foi os bolos. A gente sentiu que estava saindo bastante bolo, porque está na promoção ali do 99 centavos. Sim. Muita gente, pediu esse bolo de 99 e já comprou de novo, né? Então, assim, tá dando certo, tá girando, a gente botou ele um pouquinho mais para cima, para essas pessoas voltarem a pedir esse bolo de novo. E essa parte do cardápio, o Caio falou que ele começou a falar que tá tudo na promoção, tudo na promoção. E quando tá tudo na promoção, eu não consigo alterar esse item. Você não mexe em preço, você não consegue mexer em foto. Então a foto é uma coisa que a gente acabou mexendo no copo de Kit Kat, porque a gente precisou alterar ele, porque ele tava com... Gente, esse copo tá acho que tipo... Ele ficou 2 meses quando a gente inaugurou, ele entrou em promoção. Ele saiu, a promoção que ele tava acabou dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro ele tava em promoção. Começou a E promoção. ele nunca saiu de promoção praticamente. Ele aparecia, tinha uma época que vinha várias coisas, né? E ele apareceu lá, o top 10 itens vendidos em Mauá, na flag do iFood. Do iFood, e era ele. E aí, por ele estar sempre na promoção, e a gente não tinha tanta intimidade assim com a plataforma, a gente foi aumentando os outros copos e ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás. Só que ele começou a ficar muito defasado, porque ele vai um pouco de Nutella. Na época, a gente pagava R$ 29,90 naquele pote de 650. A gente nem comprava o de 3 quilos. Imagina, nem precisava. Não tinha quantidade. Então, assim, era muito barata a Nutella, comparado com o que é hoje, né? Então, hoje, esse mesmo pote está R$40. É que a gente começou a comprar o de 3 quilos. Mas esse pote está R$40. 42, 43, já cheguei a ver ele por 49. Então, assim, a gente precisa acertar esses detalhes para melhorar a qualidade das vendas, tá? Mas a quantidade de gente que entra no cardápio da loja 1 não precisamos alterar. No da loja 2, a gente pensou seria interessante, mas ela já vem começando a chegar próxima ali. A gente teria que colocar já no segundo, seria o ideal, seria um investimento ali de R$200 por mês. Mas no mês de julho, é o que a gente comentou, é um mês muito mais fraco. E aí a gente vai ficar na mesma dúvida que a gente teve lá no início da loja 1. A gente vai botar dinheiro de investimento no momento que está mais fraco de vendas. Eu não vou ver resultado, vou me frustrar e vou achar que a campanha é ruim. É verdade. Né? Então, assim, vamos segurar, a gente conversou, vamos segurar. Deixa entrar agosto, deixa dar uma estabilizada, voltar bem às aulas. Vamos ver como essa loja vai responder esse momento, né? E talvez a gente nem acabe utilizando, vamos deixar ela maturar sozinha sem dar esse empurrão. Mas ela segue com entrega grátis, primeira compra até 3 km. É isso. E aí a gente vai tentar revisar aí nessa loja 1 as fotos. Eu descobri, né, lá atrás, eu descobri que aí sim eu tirei o copo da promoção, troquei o valor, voltei ele na promoção, porque tinha como voltar. E então é somente ter esse tempinho de entrar no cardápio e tirar da promoção e colocar a foto nova e colocar na promoção de novo, pra gente poder fazer a troca das fotos na loja 1, até porque na loja 2 a gente já entrou com essas fotos novas. Sim, então, a gente tirou para dar no momento de inauguração da loja número 2. Então é isso. São mudanças que a gente ainda consegue fazer na loja 1, né? Mas aguardar agora esse mês de julho para a gente poder fazer aí análise de investimento, se realmente vale a pena ou não. E no que está nas nossas mãos nesse momento, que é fazer a mudança de itens, posicionamento no nosso cardápio, estamos fazendo. E querendo ou não, a gente teve um resultado positivo sim de uma semana para cá, né? Agora vamos ver agora nessa semana como que vai ser. A gente vai descobrir na quinta-feira, quando o Caio olhar de novo lá o desempenho, né? Lá no portal do iFood. Até comentando sobre essa mudança, a gente teve um comentário, deixa eu pegar aqui, do Jax Oficial.
Ele falou, gente, não coloque os itens mais vendidos no topo, senão a pessoa não vai rolar para ver o cardápio, botem combos primeiro. Jax, qual que foi? Isso é estratégia, tá? Por quê? A gente está num momento de baixo fluxo. Como eu sei isso? Eu pego lá a quantidade de visitas, tanto eu quanto as lojas, né, da concorrência, tem como ver isso, e mostra que está em queda a quantidade de visitas. Quantidade de visitas em queda, eu preciso melhorar a conversão. Por quê? Porque as pessoas não estão indo para o meu cardápio. Não está entrando, né? Então, as vendas estão caindo também. Então, eu tenho duas opções. Ou eu aumento o ticket médio, ou eu aumento a quantidade de vendas. São duas opções. Aumentar ticket médio no iFood é muito complicado, não é tão simples. Eu vejo um monte de gente falando aí que mexer no ticket médio é fácil. Gente, não é, tá? Ticket médio no iFood é bem mais complexo, é um trabalho bem maior de análise. Tem algumas coisas que o iFood não libera como análise pra gente, para quem ele está entregando, qual perfil, qual tipo de compra. Tem uma forma que dá para você aumentar o ticket médio, mas é fazendo aquele investimento que a gente recebeu até a ligação do pessoal do Clube iFood. Só que assim, ia ter que investir um pouquinho mais, porque ia ter que dar a taxa grátis para todos eles, né? Então assim, já é calculado que a minha taxa grátis é só para a primeira compra, porque eu já considero esse valor aí na minha média de faturamento. Se eu der para todos eles, vai atrapalhar um pouquinho. Vai aumentar mais ainda, né? Essa parte aí que o iFood já acaba pegando, né? Então assim, acaba apertando um pouquinho mais. E outras formas. Mas a ideia foi realmente que aumentar a conversão. Por quê? Porque as pessoas, isso são estatísticas, as pessoas não têm paciência de ficar rodando o cardápio inteiro. Elas não fazem isso, tá? Inclusive, muitos saem do cardápio quando chega na parte lá. Não, às vezes escolheu o item. Escolheu. Aí ela vai ver, é tanta coisa que tem de adicional que em vez que você faz o efeito contrário. Em vez de você aumentar a venda, você perde a venda. Porque a pessoa desiste. Eu tenho que clicar nisso. Aí ela já tá lá, ela quer aquele item. Aí ela vai e não consegue fechar. Porque você tem que selecionar, né? Tem alguma coisa que tá lá que é obrigatório e o que é? E a lista é tão grande que você fica lá 3 dias rodando e ela acaba desistindo. Então, nesse momento, é uma opção. É uma estratégia. Foi uma leitura que a gente fez de que vamos trazer para ela a facilidade de nem deixar ela pensar, nem ela cogitar em ir para outro lugar. Então ela quer comer um doce, ela passou pelo copo, que é o que eu quero que ela venda. Ela não comprou, ela vai cair no bolo. Por quê? Ou ela quer o copo, que é o mais bonito, aparentemente ele é o mais gostoso, visualmente, tudo isso ele é atrativo. Mas não é aquilo, porque ela olhou um copo de 30, 40 reais e não agradou. Então ela vai cair no bolo de pote, que mas é só um bolo de morango. Ela sabe o que é um bolo de morango. Entendeu? Ela sabe o que é. Ela vai olhar 15 reais um bolo de morango, vou levar. Pum. Acabou. Isso. Então assim, tem ali o adicional de refrigerante e de morango, só. Então se ela quer colocar um morango ou 2 morangos a mais, ou se ela vai querer colocar um refrigerante ali à parte. E os combos vão ficar realmente ou para quem tem disposição de ficar rodando até lá embaixo, ou para quem vem direto das listas do iFood de combos com Coca, combos com Pepsi. Nesse momento, a gente achou melhor fazer dessa forma. A opção foi essa. Tanto que assim, a gente teria a opção, inclusive, eu até pensei em colocar os nossos brownies para cima, porque o brownie tem um ticket médio maior. Só que assim, não, a estratégia foi colocar coisas que vendem mais rápido, com valor mais fácil. Que tem uma conversão. O cliente clicou, a maioria compra. Que é ali, se você ver o vídeo lá, você vai ver que ele tem uma conversão de 30% a 40%, dependendo do sabor do bolo.
Então é muito bom, gente. É muito bom. É uma conversão 40% alta. é muito alto. Em comparação ali a 12, 18, né, dos outros itens. Até por isso, 20, né? Por isso que a gente optou em colocar realmente o bolo. Mas é uma estratégia, É uma gente. estratégia. É uma estratégia para esse Não é mês. que está errado, não é que está errado. Provavelmente a gente volte a fazer algumas mudanças depois, quando o movimento, quando vier com viés de alta de novo, de procura, acabou essas férias, voltou às aulas, principalmente das faculdades, que é o que mais impacta aqui no nosso resultado, ali provavelmente a gente vai fazer essa mudança ali de novo. Não sei qual a estratégia que a gente vai adotar, não parei para pensar nisso ainda, porque vai ser uma estratégia adotada a partir de números, né? Então a gente vai analisar, vai pegar todos os dados. E isso, gente, é algo que a gente precisa analisar a cada semana, tá? A cada semana muda a perspectiva. Exato. Então não adianta a gente ficar preso numa convicção e colocar aquilo como verdade absoluta, se a gente pode fazer alguns testes, tá? Ah, não deu certo? Ok, então a gente desfaz e coloca do jeito que tava, mas pelo menos a gente tentou algo novo para buscar mais vendas. E uma coisa que a gente tem aqui, algumas coisas, né? Primeiro que a gente tem a loja 2, inclusive, quando a gente for fazer o teste, porque o impacto na loja 2 é menor. A gente vai conseguir ver esse impacto, mas ele vai ser menor. Então, antes de mexer na loja 1, que é o que paga nossas contas hoje, no limite, a gente pode botar ali na loja 2 e não mexer no resultado tão diretamente mexendo na loja 1. O que a gente coloca a gente não passa, a ideia da gente não é passar que vocês têm que fazer isso, gente. Não. É o que a gente fez. Seria muito legal se a sua estratégia é a mesma que a nossa, tá ali. Mas o principal é você aprender a visualizar e entender aquilo melhor. E quando você visualizar, você vai pegar na sua situação, vai pensar na sua estratégia e, a partir daí, tomar a sua decisão. Por quê? Porque você vai ter dados, você vai aprender a fazer a leitura desses dados e tomar a decisão melhor para você. Eu vejo muito guru de iFood aí, copia a minha estratégia do cardápio. Eu acho que isso é muito particular. Vou ser bem honesto. Quer copiar uma estratégia? Copia do McDonald's. Copia o cardápio do McDonald's. Você vai copiar do cara que fala que... Eu vi um lá que venda R$400 todos os dias. Gente, a gente até já uma vez falou, se eu vender R$400 todos os dias, eu não pago nem as contas do iFood. Quiçá ter salário. Cada realidade... Só que são realidades diferentes. É a sua realidade. Então aqui a gente fez estratégia por conta do que a gente visualizou no desempenho, o que a loja vem apresentando, o que as visitas vem apresentando, o que a conversão vem apresentando. Então o vídeo foi mais para você ter noção do que você pode extrair visualizando todas as estatísticas que o iFood coloca lá no portal. E aí a gente juntou a nossa loja, a nossa realidade, e a gente fala isso porque vocês estão aqui todos os dias, a grande maioria com a gente, entende a nossa realidade e viu o que a gente fez e o que melhorou pra gente. E ali é um fato. Eu queria melhorar conversão. Melhoramos de um dia pro outro. Sim, melhoramos. Tá? A gente melhorou mais de 10%. A gente estava em 8 ponto alguma coisa, subiu para mais de 10%. Ah, é 1,5% só. Não, é mais de 10%. Tá? Exatamente. Então, assim, essa foi a estratégia. E não tá errado, viu, Jax? O que você falou tá certo, tem lógica, faz sentido. Sim. Mas numa outra estratégia, não é a que a gente decidiu adotar nesse momento. É um outro momento, né? Exatamente. Aqui da nossa loja, deixando bem claro, né? Porque cada um tem a sua realidade. Bom, bora assistir agora esse vlog para o pessoal poder entender aí o que aconteceu. Tem muita gente falando que gostou do formato, mas que gosta do nosso bate-papo lá no final. Bom, quanto mais vocês comentarem aí, mais ajuda a gente juntar a decisão e entender o que vocês querem, tá? Então a gente vai fazer, como eu falei, essa semana dessa forma, com um vlog lá no final, bate-papo no começo. E se de repente mais gente começar a falar, não, eu quero no final, eu gosto no começo, eu vou assistir de qualquer jeito, mas eu gosto assim,
É o que eu sempre falo, o canal ele é feito pra vocês. Se vocês gostam de uma maneira, é óbvio que a gente vai deixar da maneira que fica melhor pra vocês. E é aquilo que a gente falou, a gente tá gravando no mesmo horário, tá, gente? Não mudou em nada nosso jeito de gravar, a gente só alterou a edição como foi feita. Só a edição, então era só pra deixar aqui, caso vocês realmente queiram ali, né, o bate-papo no final, então a gente vai fazer isso conforme aí vocês comentarem. Bom, então agora, como a gente fez, né, O essa nosso mudança sabadão. uma semana, a gente vai ver o vlog do sábado. Bom, gente, o sabadão já começou com um dia lindo desse, olha isso, maravilhoso. Vim aqui trazer uns pedidinhos, saíram 2 pedidinhos aí de uma vez, já saíram pedidos também mais cedo, o Caio já veio trazer. E eu quis mostrar pra vocês esse dia lindo que tá hoje, nesse sabadão. E bora lá, hein, porque aqui já sabadou e eu espero que aí também. Bom, gente, subi daquele pedidinho e não parei 1 minuto mais fazendo produção, tá? Queria muito que fosse parar fazendo pedidos, né? Mas sábado à tarde é assim, né? É. Não adianta. Dificilmente vai ter algum dia que bombe muito, vai ser exceção. É sábado à tarde, não tem nada, ninguém que tá comendo ainda. A pessoa vai começar a se preocupar com a janta. Exatamente. Então não é o horário, né? E é por isso que a gente aproveita esse horário pra gente poder fazer a produção mesmo, tá? Então a gente sabe que domingo tem sim um movimento maior, segunda-feira também tem um movimento maior, então a gente vai abastecendo tudo para que a gente fique aí no domingo, na segunda, até mesmo na terça-feira, com a produção em dia, tá? E a gente retorna ali uma produção mais pesada, quinta, sexta-feira. Então aqui já está batendo aqui, ó, a segunda batedeira de creme de morango. Eu já fiz 3 batedeiras de creme de ninho. Finalizando essa aqui de morango, eu ainda vou fazer mais uma de chocolate. Já fizemos 2 paneladas de ninho, estamos na terceira. Tem mais 2 ainda. Isso, vamos fazer mais 2, porque queremos deixar 2 caixas completas de brigadeiro de ninho. A janta tá no forno, uma carne assada. Sim, Caio vai fazer uma carne, que é um cupim, né, assado, que a gente tava com muita vontade de comer. Então, a jantinha já tá ali encaminhada. E é isso, gente. Bora aqui na produção, porque ainda tem que carimbar embalagem, tanto a pequena, tanto a grande, pra gente poder deixar tudo em dia. E também, ó, deixar um pouquinho em ordem as bases, tá? Então a gente ainda tem bastante coisa pra fazer. Bora que eu vou deixar gravando um pouquinho aqui, eu preenchendo as mangas com o creme de morango. Bom, e nesse sabadão aqui, ó, já vamos aqui jantar com um cupim maravilhoso, né? Que o Caio deixou assando aí a tarde inteira
para ficar bem gostoso. E aí a gente já tá aqui, ó, comida no prato, só pra gente saborear agora nesse sabadão. E assim, a gente tá fazendo essas coisas mais diferentes no sábado, porque domingo é tão complicado, né, pra cozinhar, porque é mais corrido. Não tá dando tempo, né? Então a gente tá aproveitando que o sábado é historicamente mais paradinho pra gente poder fazer essas receitas e aí ter um capricho um pouquinho melhor. Então é isso, gente. Agora a gente vai jantar. Bom, gente, esse domingo aí fez o que precisava ser feito, mas a gente ainda não conseguiu recuperar pra gente poder ter ali, né, a meta da semana paga. Então faltou um pouquinho, mas faltou, né? Faltou 140 reais, 160 reais. Faltou alguns pedidos. Faltou 2 dias na semana ruins. Acabou atrapalhando demais a quarta e a quinta-feira. Mas poderia ter sido pior. É verdade, poderia ter tido um resultado pior. A gente ficou aí, né, faltando 100 e pouquinho para meta. Agora é respirar para a próxima semana. A gente tá fazendo um horário aí muito puxado. Não sei até quando a gente vai conseguir puxar esses horários, porque somos só nós dois, né? E assim, fica muito complicado. A gente tá meio que se sacrificando, literalmente, para poder chegar ao resultado. Hoje foi um dia que eu não consegui dormir à tarde. Acordei no primeiro horário que a gente colocou, era 7h40 da manhã. Agora é 00:50, eu tô acabado. Eu cochilei, mas tô muito cansada, não consegui descansar da forma que eu descanso, porque era 8h30, 9 horas eu tava acordada, saiu o pedido 9h30 e peguei um cochilo ali, já era quase 12h30, aí ficava acordando toda hora. Enfim, não sei, gente. Não sei se essa estratégia é a mais válida, porque eu acho que a gente tem que estar com o corpo e mente são para poder produzir melhor, pensar melhor. Mas vamos ver aí até quando a gente vai conseguir puxar, né? Porque a gente é só nós dois. E se der qualquer BO em nós dois, aí é que não vai ter faturamento nenhum. Então a gente precisa pensar melhor pra gente poder entender se isso realmente vale a pena ou se isso só tá cansando ainda mais aí o nosso dia a dia, estresse, corpo, enfim, né? Mas se esses resultados menores estão acontecendo, mesmo saindo, porque saíram vendas, saíram. Não dá pra negar. Hoje saiu 2, 3, se não me engano. Ontem saíram 3. Não vão ser todos os dias, é um mês, ou talvez menos, se a gente achar que não tá dando resultado. É muito complicado. É aquela coisa do a gente quer tentar resolver, quer tentar pagar as contas, quer tentar não ficar tão ruim. Mas querendo ou não, a gente teve uma folga numa quinta-feira também, num dia que a gente nunca teve folga. Então, assim, a gente vai ter que tem que achar esse equilíbrio. Vai ter que achar esse equilíbrio de um jeito ou de outro. É importante achar. Eu acho que para depois não tem como realmente. Para depois dos jogos aí não tem como. Não rola. Muito exaustivo. Porque assim, muito puxado. É puxado, é cansativo. 2 pessoas. Até porque, por exemplo, para eu poder conseguir acordar de manhã, que nem é o horário, eu que acordo de manhã. Para conseguir fazer isso acontecer, eu preciso dormir à tarde. Só que o barulho da tarde do prédio, do condomínio, da rua, de você tendo que produzir É diferente. é diferente, eu não consigo dormir e aí eu fico morrendo durante o dia. Então assim, é bem complexo isso. E assim, se você abrir o iFood 6 horas da manhã e fechar 6 horas da manhã, vai ter vendas. A venda ela vai existir. Agora, Até quanto isso é saudável, né? A gente vai ter que fazer essa medida. A gente, se tivéssemos em mais pessoas, se tivéssemos uma equipe, você trabalha até horário, você trabalha até horário, somos só nós dois. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo e às vezes a gente não vê no quanto isso pode prejudicar nós,
que estamos aqui e que somos os braços que vamos fazer tudo, né? Porque vender, todo mundo quer vender. Só que a gente precisa entender aí o nosso limite também. Vamos fazer esse teste aí, né, nessa Copa Feminina. Vamos ver até quando a gente vai conseguir fazer esse teste também, porque não adianta nada a gente acompanhar algo e não ficar bem. Hoje o Caio não conseguiu praticamente dormir. Hoje eu também não consegui praticamente dormir. E foi um dia pesado, porque domingo é um dia cansativo, é um dia de acima de R$ 1.200 de vendas. Então isso sobrecarrega, deixa a gente cansado, pensamento exaustivo. O que mais cansou hoje também, pelo menos eu falo por mim, os pedidos eles saíram muito espaçados. Então, que nem tem os dias lá de mais de 40 vendas, eu descia várias vezes com 4, 3, 5 pedidos. E hoje acho que eu saí uma vez com... Umas 2, 3 vezes, no final da noite. Então assim... Mas durante o quase dia... que todos os pedidos eu descia um a um. Mas agora vamos ver quanto que a gente vendeu, né? Hoje, loja 1, loja 2, teve coisas positivas. A loja 2 hoje teve um desempenho muito bom. Quantidade de pedidos, então... Foi um resultado bem legal da loja 2 e ela já abriu caixa da segunda, tá? Então também é uma coisa positiva aí que tá começando a pintar domingos bons também da loja 2 e o que se repete que começou também na loja 1 lá atrás, né? 7 pedidinhos, ticket médio foi bom. Foram R$ 284 de vendas. Hoje quem deixou a desejar mesmo foi a loja 1. 24 pedidos. Hoje é um dia que a loja 1 deveria ter pelo menos ali uns 30. 28, 30. E vendeu 984, era um dia para passar para mais de R$ 1.100, R$ 1.200. Apesar do ticket médio ter sido bom, mas ela perdeu muita força no começo da noite, final de tarde ali. Quando ela veio bem no meio da tarde, ela estava ali, comecinho da tarde, ali antes do futebol, ela estava bem, com resultado bom. Ela não teve a continuidade que nos últimos domingos teve durante o domingo inteiro. Então ela tinha momentos e parava, ficava espaçado. Tinha momentos e parava, ficava espaçado. Isso acaba não pegando no tranco, parece. Ela fica... o tempo inteiro, acho que se fosse um carro ela estaria morrendo no meio da viagem. Mas R$ 985.000, né? Vamos arredondar aí. R$ 1.000 não foi ruim. Por um mês que está muito estranho, um mês que tem apresentado resultados completamente atípicos, se a gente para de falar tudo isso e olha números, não é ruim. Não é ruim. Mas a gente quer mais. A gente quer pagar as contas, a gente quer... sendo bem honesto, eu quero deitar na cama e dormir sabendo que minhas contas estão pagas. É isso. E até esse momento elas não estão. Eu estou no limite do pagar a conta no talo ou não. Ou depender de outra forma de entrar dinheiro. Tem reserva, tem tudo isso, mas a gente quer que a loja pague. Por quê? Porque esse mês que vem não pagar? Eu vou viver sempre no e se. Não adianta, gente. A minha ansiedade, ela me consome com uma força muito grande, muito grande. Mas foi bom. É estranho isso, mas foi bom. Está sendo, a gente está projetando vender no mínimo o que vendeu mês passado. 28 mil. No mínimo, de 1 a 30, né? De 1 a 31, perdão. Então, ela está projetando isso. Se a gente tiver aí, por exemplo, alguns dias que saem um pouquinho da média, que nem se a gente tivesse a quarta-feira, essa semana, a quarta-feira normal, que a gente não teve. Se o domingo for esse domingo atípico de 1.700, a gente vai vender quase 30 mil. E é engraçado, para um mês que foi ruim. Que a gente tá falando o tempo inteiro que foi ruim. Talvez a gente tá pensando em fazer umas mudanças aqui de novo no cardápio para trazer o ticket médio mais alto, né? Ver se a gente já viu uma procura maior ali pelos brownies, né?
Os brownies vendem bem, né? Não vinha vendendo, né? A gente movimentou, a gente deu muito foco pro bolo, né? A gente viu o cardápio, viu os clientes deram foco pro bolo. Sem querer, a gente trouxe o brownie para cima também. E acabou respingando ali nos brownies e saíram muitos brownies. E um brownie é quase R$30 também, né? 27, R$28. Valor de copo, né? É quase um valor de copo, é um valor de, no mínimo, Kit Kat, né? É. Então, talvez fazer uma leve mudança, porque os bolos ainda continuariam destaque, porque são 3 sabores de brownie, né? Então não tem muita coisa entre os dois. Talvez seja uma mexida interessante da gente fazer. E uma coisa também que eu reparei, depois eu vou pegar com mais certeza os números, mas o brownie de Kit Kat com refrigerante, o combo, né? Brownie Kit Kat com refrigerante, mesmo o combo indo lá para baixo, saiu super bem. Saiu, gente. Hoje acho que saíram 2 ou 3, né? Quem quer refrigerante, quem quer combo, acaba procurando e acaba vindo direcionado também da lista. E tem a lista que já direciona. aparece. Então é algo que a gente não deve, imagino eu, assim, depois desse entendimento do desempenho, acho que é algo que a gente não deve se preocupar. A gente tem que se preocupar mais em questão ao ticket médio, que essa semana realmente teve uma queda, porque foi intencional, a gente queria trazer mais clientes, trouxemos ali a quantidade de pedidos que a gente vendeu na semana passada, mesmo tendo uma queda de visitas, né, no nosso cardápio. Sim. Então isso é positivo. A queda, quando a gente olhou, estava em 10%, né? Estava em 10% e a gente conseguiu atrair mais clientes, por mais que fosse uma venda um pouquinho mais baixa. A gente não conseguiu atrair mais clientes, conseguiu converter mais clientes. E aí a gente acabou convertendo, mesmo com poucas visitas, né? Não com poucas, mas com uma taxa menor de visitas, a gente conseguiu converter um pouco mais de vendas, por mais que o ticket médio esteja menor, né? Então, assim, são estratégias que a gente fez, viu que surtiu efeito. Agora vamos fazer uma leve mudança para tentar também surtir efeito, trazer essas pessoas que vão comprar o bolo, que o bolo vai estar lá, mas colocar um produtinho mais caro ali entre eles. Mais premium, né? E assim, é aquilo que a gente falou, são alavancas. Essas alavancas a gente consegue fazer. As alavancas de trazer mais cliente para o nosso cardápio, a gente tem que pagar muito caro pro iFood para surtir efeito na nossa loja. Né? Então, assim, para ter efeito na nossa loja, hoje com 7, 8, 9 mil visitas, dependendo aí do mês, tem que ser aquele pacote de R$600, acho que é 699. Eu vou ser muito honesto, eu acho muito caro. Eu prefiro ir testando as alavancas e movimentando o meu cardápio para ver o que surte efeito, como eu faço isso melhor, né? E sempre testando, pegando resultados anteriores, testar, fazer com coerência. Não é só, tô fazendo por quê? Porque eu acho, não tem achismo, gente. A mesma coisa que eu falei hoje para um comentário, respondendo um comentário de uma seguidora, a gente ensinou como é que faz uma análise. Peguei essa análise, peguei esses dados, fiz uma análise voltada para uma estratégia nossa de converter mais, porque a gente estava vendo dia após dia cair quantidade de visitas e fazer com que a gente convertesse mais para gerar um número. Então, só pegar um dado aqui, por exemplo, ó, teve uma semana, fez 173 vendas e vendeu 7 mil. Essa semana a gente fez 160 e vendeu 6.500. Então, assim, só que caiu muito mais que isso. Né? Caiu vertiginosamente a quantidade de clientes que entraram no nosso cardápio. E assim, eu sei que muita gente deve se perguntar como é que eles sabem disso, que ideia que eles tiveram, da onde é que eles tiraram isso de mudar cardápio, de puxar cliente.
Gente, era uma análise que fazíamos enquanto estávamos em loja física, tá? Isso é gestão de loja. Era coisas que a gente fazia, então tinha mês que tava complicado, shopping vazio, aí a gente tirava um produto da vitrine, colocava um produto de menor valor para puxar aquele cliente para a loja, para tentar vender mais, ou pelo menos vender aquele menorzinho ali, mas que entrasse uma venda. Botava um boi de piranha ali na porta. O boi de piranha é aquele que a gente joga, é o ditado popular. Então é aquele que a gente joga ali na frente, que todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer, ou todo mundo precisa comprar. Então cada segmento tem o seu, e a gente sempre fazia isso para tentar aumentar o fluxo dentro da loja. Movimento gera movimento, né? Isso é física. E no comércio é engraçado, mas acontece do mesmo jeito. Sim. Sempre, por exemplo, a gente falava, vamos mudar as vitrines, né? E a gente vai, calcula, nossa, tal dia, nos últimos 40 anos, entram 2 clientes na loja. Nesse horário. Nesse dia, nesse horário. Vou fazer essa mudança nesse dia, nesse horário. Aí você desmonta as coisas rapidinho, porque você tem que fazer escondido de segurança, porque não pode fazer mexida durante o dia. Vitrine não pode. E aí você faz tudo. Aí, de repente, quando você começa a desmontar, a loja bomba de uma maneira que nos últimos 10 anos, nem no Dia das Mães, bombou. Assim. Nem no dia 24 de dezembro bomba desse jeito. Então, assim, por quê? Porque você está movimentando. Você está movimentando, as pessoas começam a olhar mais. As pessoas começam a olhar mais, cria curiosidade. Gera curiosidade, elas querem entrar para perguntar. Elas entrando para perguntar, dentro de uma loja, quem é vendedor, é o que a gente precisa. A gente precisa. Entrou, a gente precisa que entre. Entrou, a gente fazer o nosso trabalho. Né? Então, aqui no iFood, a ideia ela é basicamente a mesma coisa. Só que eu não dialogo direto com a pessoa. Mas eu sei, ele me dá os dados que eles mais olham, eles me dão os dados de quantos estão entrando, quais dias entram mais. Quem entra e quem sai vai embora e não compra nada. Tudo isso tá lá o dado. Então o que a gente fez foi mostrar como se olha, como faz para analisar esses dados, o que eles estão olhando, o que eles olham e compram e o que eles olham e deixam pro canto. Então assim, no momento que tá entrando menos gente, e eu não tenho o poder de barganhar, de negociar, de convencimento, eu tenho que usar essas ferramentas. Nesse momento era preciso vender. Independente do que seja. Então, o meu principal tá lá, o meu foco, que é o que traz gente, que é os copos, traz volume. E em segundo foi o bolo. Só que a gente olhando de novo, analisando e pensando e vendo o resultado, a gente viu que de raspão a gente acabou mexendo ali no brownie. Que né? tem um ticket médio bacana. Que tem um ticket médio, por que não fazer essa inversão? É mais uma tentativa. Isso pensando no meu cardápio. Olha no seu, né? Pega o seu cardápio, olha. Todo esse pessoal que fala que vai mexer no cardápio, é isso que eles olham, gente. Não tem muito para onde ir. Só que eles cobram fortunas para isso. Dá resultado, tá aí o resultado. Né? O resultado foi feito, ele foi alcançado. Eu consegui aumentar em 10% a conversão. Só mexendo, colocando um negócio para cima ou para baixo, acabou. Então assim, são estratégias que a gente precisa aprender e a gente quer mostrar para vocês essa nossa visão da loja, para que vocês tenham, porque muita gente até estava respondendo uma seguidora nossa. A gente precisa focar no que a gente é muito bom. No nosso caso, a Gabriela é muito boa no cardápio, no montar, na produção. O executar. Né? Ela é muito boa nisso. Eu sou muito bom em olhar as coisas com um olhar muito analítico. Então, assim, eu consigo analisar e tentar tirar coisa dali. Então, a minha função é essa, é tentar tirar coisa dali. E esses dias que a gente vende menos, que eu não consigo dormir direito, me frustra muito mais, por quê? Porque
eu fico mais lento, né, pelo cansaço, acho que todo mundo, né, um padrão, e eu não consigo tirar o melhor de mim. Isso eu acho que mais me frustra, porque eu olho e eu não consigo pensar, né, porque eu acho que eu tô tão cansado que quando eu deveria parar para olhar e refletir, eu não estou conseguindo, e isso me frustra. Mas a ideia é sempre pegar o que a gente tem de melhor e fazer. No nosso caso, é juntar as duas coisas, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma semana final aí muito boa, eu espero. E até porque algumas escolas já voltam, algumas faculdades já voltam. Ou se não voltam, as pessoas que estão viajando já estão voltando. Vão voltar, exatamente. Né? É então, uma semana para se organizar para volta às aulas, né? Então é final realmente de férias. Então talvez comece a dar uma engrenada de novo agora. Historicamente na loja, o único mês que o final do mês foi ruim foi o mês passado. Foi impressionante, porque todos os finais de meses... A última semana é a melhor. É uma das melhores. Então, assim, vamos ver se vai se repetir o que aconteceu no final do mês passado, que foi algo, assim, contra o que historicamente mostra. Né? Ou se realmente vai ser muito bom, né? Vamos aguardar aí. E domingo que vem a gente vai estar aqui debatendo isso. Se foi bom, se não foi bom, se bateu, se não bateu. Ou a gente vai estar aqui comemorando... Ou eu vou estar aqui com meu bonezinho, passando de casa em casa. Para poder coletar o dinheiro para a gente pagar as nossas contas. Vamos para a perguntinha? Vamos. Perguntas e dúvidas e comentários. A Natália, referente ao fechamento do mês passado, tá? Certo. Fiquei com uma dúvida. Nesse mês, pelo que vi de descontos, o iFood ficou com quase 50% do valor das vendas. Vamos lá, Natália. Vamos por partes, tá? Não é que ele ficou com 50% do valor das vendas, mas foi. É estranho falar isso, mas o iFood ficou com 44% do valor total, tá? Porém, entram duas questões. Tem lá os descontos fixos do iFood, a comissão fixa, né? Que a primeira é a taxa da loja, a segunda é a parte da entrega parceira e tem também a taxa da maquininha. O que é esse a mais aí, esses quase 20% a mais? É entrega. Então a gente tem duas questões aí que são cobradas da gente. A primeira, quando a gente fala esse valor de vendas, isso é venda bruta. A venda bruta é tudo que o cliente paga, tudo que está na nota ali, no cupom do cliente. No cupom do cliente tem a taxa de entrega que ele paga e tem também a taxa de entrega grátis que a gente paga, né? Então, para quem não sabe, a gente trabalha sempre com taxa grátis até 3 km, primeira compra na loja, certo? Então, entre esse valor. Então, por exemplo, acontece várias vezes... principalmente no finalzinho da noite, ter um pedido de R$30 e a entrega-se de 20. O pedido é R$50, mas a entrega é mais cara, é quase o valor do pedido. Então essa entrega, ela entra nesse montante, mas ela não é da loja, ela é do iFood, né? Então assim, é importante essa diferenciação e esse entendimento. Valor de produto vendido e valor de frete incluso. O que é da loja é produto, o restante é iFood. E uma parte a gente está subsidiando. Então uma parte eu pago pro iFood, outra parte o cliente paga pro iFood. E não é nosso. Em pedidos diferentes, não é nosso. Só que ele entra naquela primeira tela. Então a gente coloca, Natália, esse valor dessa primeira tela, por quê? Basicamente a gente sempre vê essa tela. Todo mundo tem ela ali muito fácil. Então eu sempre falo, quanto que eu ganho? Dá 21%. Por que 21%? Porque eu tenho que fazer essa conta em cima dessa primeira tela. Fica muito mais fácil para mim. A minha média é 21%. Aí tem a parte que é do mercado, que o mercado é meu sócio também, que são as compras, e tem a parte do iFood. Então o iFood fica ali numa média de 44% a 45%,
o mercado de 35% e eu com 21%. Né? Então, essa pra gente já fazer. Então, é só para facilitar as nossas contas. E quando você for olhar a sua a sua loja e quiser comparar um dia com a nossa, ou não entender, eu vejo que tem muita gente nessa dúvida. O iFood acabou pegando mais do que os 27% que está lá. Não, não é isso. É que você está olhando a primeira tela como se fosse tudo de vendas de produtos. E não é. E não é. Inclusive, por exemplo, eu vejo muita gente comentando o contrário. O produto entrou em promoção, tá lá 98 centavos, 99 centavos, um exemplo, né? Só que naquela primeira tela, o produto total vai sair a venda inteira. Por quê? Porque o iFood vai te pagar a outra parte. Então ele engloba tudo sem o desconto ali, tá? Então, isso é importante sempre ter essa noção para quando você for fazer essa conta, principalmente de cabeça. Eu sempre faço essa conta de cabeça para poder facilitar o andamento, o movimento que a gente vai ter que fazer na loja, no cardápio. E por isso que a gente faz aqui as nossas metas mediante ao valor total vendido, já somando tudo, tá? O frete, tudo que o iFood mostra que a gente vendeu no valor bruto, tanto de itens, tanto de frete. E aí, com essas porcentagens que o Caio já sabe dos nossos gastos, quanto que o iFood vai descontar, quanto que a gente vai gastar de mercado, o quanto precisa sobrar para a gente pagar as nossas contas, então a gente já tem ali uma média que o valor bruto ele tem que ser acima de 30 mil. Pra gente estar saudável dentro das nossas contas. Isso, então, é isso. Desculpa te cortar, isso para quem está começando no iFood nesse último mês e meio, quem utiliza o computador para visualizar finanças está mais fácil, eles mudaram a tela. Na verdade, antigamente não tinha esses valores, não era completo, né, que nem é hoje, né? Eles completaram recente. Hoje mostra o valor bruto, hoje mostra o valor sem o frete, que é o valor aí que de repente para você fazer a contabilidade da sua loja é o que vai entrar, né? Que é o valor sem o frete, porque o frete não somos nós que bancamos ali, né? É o cliente que está pagando, é o iFood, isso é referente a iFood. O frete é do iFood, o frete não tem a ver com a gente. Só entra a gente na parada do frete quando a gente dá o frete grátis. Aí o iFood vai lá no final e desconta esse valor do pedido, né? Do montante do repasse. Isso, tá? Que é uma opção nossa, né? Então é por isso que tem esses quase 50% de desconto, Natália, porque a gente está falando de valor bruto, a gente não está falando de só valor vendido de produto. Exatamente. Tá? Então, todo o valor que aparece vai ser descontado. Frete ainda, vai ser descontado as taxas e quando o frete grátis, desconta ainda da gente o valor do frete que foi cobrado naqueles pedidos que foram frete grátis. Que é uma promoção que a gente entrou. Se você de repente entra na promoção da campanha inteligente, nesse montante vai descontar lá o valor da campanha inteligente. Que é por pedido lá. Quando a gente utilizou era R$5 até R$5 por pedido. Então é isso. Vai descontar aquilo que você concordou em entrar na promoção. Se você não tem nenhuma promoção, então o desconto realmente vai ser só do frete que foi pago pelo cliente já. Então você não vai receber o valor que o cliente pagou o frete, né? Porque esse valor é do iFood. Como é que o iFood vai pagar os motoboys? Esse valor não é nosso. E aquele valor tá somado com isso. Por isso que no final dá tanta diferença. Né? E por isso também eu falo que é importante ter um bom contador também. Por quê? Porque esse valor, por exemplo, se a gente vendesse os 30 mil todos os meses, né, 27, 28 mil aí todos os meses, a gente, rapidinho, assim, em 3 meses a gente ia cair, já sair do MEI. Né? Então, ter o contador é importante porque para visualizar melhor, então assim, essa parte contábil, é importante ter um contador para ele poder entender. E um contador bom e de confiança. De confiança, gente. Tá? Porque a gente assim, sempre fala aqui, né? É muito, muito importante. Porque isso pode atrapalhar enormemente a sua empresa ou facilitar enormemente o seu entendimento de dinheiro da sua empresa, né?
Então tem um contador bom também. Felizmente a gente conseguiu achar um super chato. Gente, ele pega no pé. E contador é tudo. chato, gente. Tem que ser. Pede nota, comprovante, gastos. Comparação de conta. Ai, quanto que foi mês E pra passado? ajudar, ele é meu vizinho, às vezes eu tento fugir dele. E Não quase dá. que todos os dias eu encontro ele, ou subindo ou descendo em algum momento, Não ou ele dá. ou a esposa dele, ou os filhos deles. A gente tá aqui todo mundo junto. Mas assim, foi um achado Mas muito ele bom. é fera no que faz, ajuda muito aqui, tá? Organizar. O Caio já tinha organização, mas a gente sabe que precisa ter esse olhar de fora, um olhar realmente do profissional contador, né? Não é minha função. Eu faço algumas coisas, mas é mais voltado para gestão, né? Ele faz voltado para a parte financeira. E é isso. Né? E aí é muito mais a fundo ali, sabe? No momento certo de que a gente sabe que vai deixar de ser MEI e vai entrar numa outra categoria. Então isso tudo ele tá muito atento, sempre dando suporte. É sempre importante, gente. Tenha um contador de confiança. Não precisa nem ser alguém que tá ali o tempo inteiro, que nem o nosso que é vizinho. Porque hoje tudo isso dá para ser feito online, por telefone. No WhatsApp, gente, é só mandar os prints aí e tá tudo ok, né? Só que hoje tudo é online. a pessoa vai ter acesso a tudo, então por isso que tem que ser Tem que alguém ter uma confiança muito grande, tá? muito confiante. Muito grande. Certo, gente? Então acho que espero, Natália, ter te ajudado nessa conta. A gente tá devendo esse vídeo também, né? Exatamente, o Caio está devendo o vídeo das metas e o vídeo que ele explica, né, essas porcentagens do ali iFood. que ele separa. Então assim, eu tô devendo esses 2 videozinhos. Esses são 2 vídeos que eu preciso estar com a cabeça bem leve. Que não é o caso agora. Porque assim, são vídeos, sempre que entra números, e números que não são números do dia a dia, precisa ter uma didática muito fácil. E a ideia, eu fico muito feliz nos comentários do nosso vídeo do desempenho, né? Da conversão, porque todo mundo falou, foi direto, foi um vídeo curto, mas foi um vídeo direto, explicou fácil, consegui entender. É isso. Então, a nossa ideia é conseguir com que qualquer pessoa entenda, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que nunca mexeu no computador, né? Que vendia o bolo lá, antigamente, de porta em porta, e fazia a continha lá no caderninho e tal. E aí, de repente, começou a ver esse monte de coisa diferente, computador, imagem, e se complica. E a nossa ideia é tentar ajudar desde essa pessoa até quem já sempre mexeu, quem trabalhou em restaurante, quem trabalhou com isso o tempo inteiro. Porque a gente entende que a gente tem uma visão totalmente diferente e voltada ao comércio, porque trabalhamos no comércio por muitos anos, então a gente tem uma visão de comércio. Quem nunca teve essa visão de comércio não vai entender. E aí vai demorar muito para poder entender na marra, vai quebrar muito a cabeça, vai tacar a cabeça na parede muitas vezes, porque não está entendendo o que significa aquelas telas. A gente fazia todos os dias a análise de números do que vendeu antes, no dia anterior, o que vendeu no mês anterior, ano anterior, mandava. Eu trabalho com Power BI, Master BI, antes de saber o que era um Power BI e um Master BI. Isso era a nossa vida por muitos anos, então por isso que a gente consegue bater o olho e muitas vezes entender o que aqueles números estão falando, porque os números falam com a gente. E quem nunca teve essa percepção de comércio não vai ter esse olhar. Então a gente está aqui para mostrar que você pode ter esse olhar e que é fácil. Basta você entender o que os números estão falando, né? Exatamente. E Master BI ou Power BI é o Business Intelligence, tá? É a inteligência do negócio, é pegar isso, é isso que a Gabriela acabou de falar. São os números do seu negócio. Tá lá, os números são frios. Eles estão lá, eles existem. Aí agora você tem que pegar eles e começar a analisar, contorcer, distorcer. Distorcer não, gente, nunca distorce os números. Contorcer, entender melhor,
ver o que você pode, o que você deve, o que você não deve fazer. Tem coisas que não pode mexer, mas tem coisas que você já deveria ter mexido semana passada, né? Não deixar para, eu vou deixar acabar um mês. Não dá mais. Teve uma seguidora do canal que colocou que ela fez o curso e tal, e realmente ela tá certa. Há um tempo atrás a gente tinha que deixar por um período acontecer, mas se você fez uma mudança e essa mudança em 2, 3, 4 dias não deu resultado, e mais do que não deu resultado, ela está atrapalhando, desfaz. Não deixa lá na frente, porque lá na frente errou. Pode virar uma bola de neve, né? E hoje é tudo tão momentâneo, gente, tudo tão rápido. E você tem como visualizar isso de um dia para o outro, fica fácil eu comento, a penúltima empresa que eu trabalhei, tenho um carinho imenso por ela, aprendi muito nessa parte de inteligência. Eles faziam mexidas durante o dia. Por quê? Porque a empresa tomou um rumo, tomou uma decisão, vamos começar segunda-feira assim. Fazer uma mexida ali num negocinho. De repente, foi completamente contrário ao resultado que foi imaginado. Então pegava no meio do primeiro dia, já desfazia tudo e voltava o que foi anteriormente, até ter uma ideia melhor. Então assim, a gente precisa também ter essa noção de imediatismo, né? Mas a gente só pode tomar essas decisões conseguindo analisar bem os dados. Sabendo e entendendo o que você está fazendo e o que os números estão falando, né? Essa a diferença. É isso, gente. Bom, então agora vamos assistir o vlog, vamos ver um pouquinho do resumo do domingo. Bom, gente, esse domingão que começou cedo, tá? 9h30 já tinha pedidinho na tela. E a gente tava ali meio que acordado, já levantamos, fazendo pedido. Aí depois a gente sentou, assistiu TV, cochilou, acordou com pedido. E a gente tá aqui, ó, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Caio tá lavando a louça. Aqui, ó, na luta de lavar a louça. Essa aqui não acaba nunca, gente. Não, a pia nunca fica limpa, né, gente? Ficou limpa, alguém vai lá e põe alguma coisa. E principalmente quem trabalha com confeitaria, né, gente? Que toda hora tá fazendo ali uma receita, uma produção, enfim. Bom, agora vai começar o jogo, né? Jogo aí das 4 da tarde. E eu vou aproveitar aqui, dar uma paradinha nos pedidos e vou aspirar aqui, tá? Porque a gente sempre tem que aspirar para deixar o mais limpinho possível. Então agora vamos agilizar aqui essa organização. Então estamos aqui nesse domingão e acabou de sair um pedidinho bem bacana, que são 2 delícias de Ferrero Rocher. E bora lá montar comigo.
foi o nosso domingo, teve o nosso bate-papo, teve aí o nosso vlog. Você assistiu tudo isso e ainda não se inscreveu no canal, e eu não tô acreditando. Então já aproveita, já clica, ó, é rapidinho, já se inscreve, clica de novo, ó, já curte também esse vídeo, compartilha com os amigos, porque ajuda muito o canal, né? A gente precisa de vocês para que outras pessoas possam assistir, possam ouvir as nossas dicas e quem sabe trazer novidades aqui pra gente também, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada e até amanhã.